Sou feliz é na comunidade eu 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 sou feliz. A nossa comunidade se reúne todo dia, a nossa comunidade se transforma em alegria. Sou feliz é na comunidade, eu sou feliz é na comunidade eu sou feliz. Nós cantamos um bendito, depois o pelo sinal, e um vai ler o evangelho, os todos comentar. Sou feliz é na comunidade eu 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 sou feliz. Boa noite, você que está aí já conosco no Circo Bíblico, né? Esse Circo Bíblico que é durante toda a semana. Nós já tivemos ontem nosso irmão, nosso amigo Dionísio Luciano. Hoje eu, Cleiton Rodrigues, nós estamos aqui juntos, né, para rezarmos essa primeira carta de São Paulo a Timóteo, hoje o capítulo 3, né? Dando continuidade, hoje nós estamos o capítulo 3 rezando aqui no nosso Circo Bíblico. Então você aí vai convidando seus amigos, vai convidando a todos para participarem conosco, tá? Nós somos da Igreja Menino Jesus e somos da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, né? E estamos aqui representando a coordenação dos círculos bíblicos da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Calcaia. Um abração a todos que fazem a coordenação, nosso carinho a você das comunidades que participa do nosso Circo Bíblico. Lembrando que você passe para os seus amigos, que se eles não puderem participar ao vivo, como você está participando conosco, pode ir lá depois no YouTube, né? No YouTube Circo Bíblico PNSP, e você vai conferir o Circo Bíblico de toda a semana. Eu convido a você para que nós peçamos a presença da Santíssima Trindade no nosso meio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que Ele possa estar presente no meio de nós. Convide você e vamos juntos cantar. Eu te peço dessa água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito dessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vem da água e volta, quero viver eternamente ao lado de Deus. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vens. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Boa noite a você que está chegando. O nosso abraço. Hoje nós estamos vivenciando e vamos estudar juntos, né, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Então, todo o capítulo 3, versículos do 1 ao 16, nós somos convidados a partilhar hoje. Você que está chegando agora, toda semana nós temos o Circo Bíblico de segunda a sexta e você pode participar conosco. Ontem foi o nosso amigo Dionísio Luciano na segunda-feira, hoje eu, Cleiton Rodrigues. Amanhã nós temos o nosso amigo Vicente,
Na quinta-feira o Lineu e a Ana, e na sexta-feira a Egídia, tá certo? E se você não puder participar ao vivo, que é às 19 horas, hoje excepcionalmente às 20, porque nós tivemos a missa na nossa paróquia, então você pode participar lá às 19 horas ao vivo, senão você vai lá no YouTube e confere o Círculo Bíblico da semana, né? Cada um de nós aí trazendo no seu carisma, no que o Espírito Santo iluminou, para que você possa melhorar aí o seu estudo do Círculo Bíblico da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Lembrando que o subsídio, né, é o livro das Cartas Paulinas, preparado aí pela coordenação do Círculo Bíblico da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, tá bom? Então aí o nosso abraço, o nosso carinho, né, para todos vocês. Nós vamos aqui iniciar, né, assim, rezando, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós, hoje, né, por um pequeno probleminha, nós estamos fazendo vídeo, né, no meu canal, no canal Cleiton Rodrigues, mas o nosso canal é no Círculo Bíblico PNSP, então até aqui o Círculo Bíblico está participando, o pessoal da coordenação já entrou aqui, porque a gente iniciou o vídeo, né, iniciou a nossa oração do Círculo Bíblico pelo canal Cleiton Rodrigues, mas o canal é Círculo Bíblico PNSP, que está aqui junto conosco, participando, tá bom? Então vamos lá, vamos nesse momento, né, pedir que a palavra de Deus venha ao nosso coração, fazendo a nossa oração para antes da leitura da palavra de Deus. Vamos rezar juntos. Ao nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregaste. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Meus irmãos, o que nós temos para partilhar dessa semana? O que nós trazemos aí? O que foi bom nessa semana? Já iniciou tão bom? O que não foi tão bom? O que nós queremos trazer para lembrar aqui dos nossos acontecimentos, do nosso dia a dia, já que nós estamos aqui para partilhar, né? Então, o que a gente traz aí? Vamos lá? Digita aí, passa para a gente poder compartilhar com os nossos amigos as nossas alegrias dessa semana. Lembrar, né, a Santa Missa, que aconteceu agora há pouco, na vigília de São João, na nossa paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, às 19 horas, com uma participação muito boa da comunidade. Agradecer o nosso pároco Padre Zé Filho, o nosso vigário Padre Austin, que celebrou essa noite de hoje. Que Deus continue abençoando a vida deles, né? E lembrar aí dessa missa de devoção a São João, né? O último dos profetas, aquele que anunciou Jesus. Então, você aí quiser lembrar alguma outra coisa, gratidão pela saúde, né? A Patrícia está dizendo aí, agradecendo pela saúde. A gente quer também lembrar, né, pessoal, aí esse começo dessa mais uma fase aí em Fortaleza. Calcaia, infelizmente, continua ainda na primeira fase, né? Mas o Espírito Santo vai nos iluminar para que a gente possa dar passos para que tudo isso possa ser resolvido, né? E a gente possa voltar a se encontrar fisicamente, né? Sem precisar estar desobedecendo a nenhuma regra, nenhuma lei. Então, que a gente agradece aí a todos que se colocam, né, dignamente diante de toda essa situação. O que mais? O retorno das atividades, a Lúcia está dizendo, né? Temos muito mais outras coisas aí. O que mais que a gente pode lembrar? Você que está chegando agora, nós estamos aí estudando hoje o capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, tá certo? Esse é o Círculo Bíblico da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Lembro, né, por um tão aperreio aqui, uma correria,
acabou que comecei o Círculo Bíblico no canal, no meu próprio canal, né, Cleiton Rodrigues, mas hoje nós acompanhamos no Círculo Bíblico PNSP, você pode conferir lá, né, no YouTube, logo depois do acontecimento do Círculo Bíblico, tá bom? Mais alguma coisa? A Lúcia está dizendo que estamos apreensivos, né? Realmente a gente está meio que apreensivo e caminhando, né, para que tudo possa acontecer de forma inteligente, né, de forma sábia por cada um de nós. Vamos lá, vamos dar início então o nosso estudo de hoje. Vamos acolher a palavra de Deus, né, vamos para que a gente possa iniciar a leitura. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Você pode ir aí já acompanhando. Acredito que a gente vai ter hoje aqui um pouquinho, né, de diferença nas palavras, em algumas palavras, mas eu queria também deixar para vocês, porque a minha Bíblia, né, mais atualizada, a versão atual, ficou aqui num outro lugar, acredito que está lá no trabalho, acabei deixando lá, que eu peguei para utilizar. Então eu queria convidar você a já acompanhar na sua Bíblia. A gente vai ter aqui umas palavras diferentes, mas com certeza nós vamos acompanhar aí na nossa Bíblia todo o sentido aí dessa leitura de hoje. Amém? Vamos lá? Pegou a sua Bíblia já? Todo mundo aí? Amém? Ou misericórdia? Vamos juntos? É certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando a uma coisa nobre. É preciso, porém, que o dirigente seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, ajuizado, equilibrado, mas educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, nem briguento, mas indulgente, pacífico e sem interesse por dinheiro. Ele deve ser homem que saiba dirigir bem a própria casa, e cujos filhos lhe obedecem e o respeitem. Pois se alguém não sabe dirigir bem a própria casa, como poderá dirigir bem a igreja de Deus? Que ele não seja recém-convertido, a fim de que não fique cheio de soberba e seja condenado como foi o diabo. Exige-se ainda que ele tenha uma boa fama entre os de fora, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem ávidos de lucros vergonhosos. Conservem o mistério da fé com a consciência limpa. Também eles devem ser primeiramente experimentados e, em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser dignas de respeito, não maldizentes, ajuizadas, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, dirigindo bem seus filhos e sua própria casa. Pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam lugar de honra e também muita coragem na fé em Jesus, em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas, esperando encontrá-lo em breve. Se eu me atrasar, você saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. De fato, como é grande o mistério da piedade. Ele se manifesta na carne, foi justificado no Espírito, manifestou na carne, foi justificado pelo Espírito, apareceu aos anjos, foi anunciado aos pagãos,
foi acreditado no mundo e exaltado na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Diga bem forte. Se você puder e quiser digitar, digite aí, graças a Deus. Essa palavra veio até nós, através de São Paulo, escrevendo essa carta a Timóteo. Eu queria aqui lembrar, mais uma vez, e pedir desculpas à equipe de coordenação, a todos que fazem parte da equipe de coordenação do Círculo Bíblico, porque eu estava vindo de um outro vídeo, foi de um vídeo, eu fui para a missa. Da missa eu fui abrindo o Instagram e lá estava no meu Instagram e eu não prestei atenção, eu não entrei no Instagram do Círculo Bíblico. Então você que puder, compartilha aí com o pessoal e avisa aí que nós estamos aqui no Instagram Cleiton Rodrigues, mas excepcionalmente, tá certo? Então vamos dando continuidade aí à nossa leitura. Você vai ler melhor em casa, você vai escutar o que Deus tem a dizer, faça a sua leitura silenciosa, a sua leitura orante. Mas nesse momento, silencia só um pouco para que possa, no teu coração, a gente começar a meditar essa palavra. Que o silêncio dos nossos corações nos ajudem a compreender a palavra de hoje que nos é dirigida. Meus irmãos, a carta de São Paulo a Timóteo, nós já vimos falando por diversas vezes, que nem mesmo é uma carta que nos traz muito conhecimentos pastorais, nos ajuda a ter melhor entendimento de como nós podemos nos comportar nas pastorais, diante de uma pastoral, diante de um serviço. Esse capítulo de hoje, ele não é diferente, Não é diferente, exatamente porque ele vem dentro dessa carta trazendo esse sentido, para que a gente possa participar melhor das coisas da nossa igreja. Esse momento, que a gente está vivendo aqui da carta, estava acontecendo naquele momento em que o Paulo escreveu a Timóteo, que as comunidades estavam se desenvolvendo, e se multiplicando. A igreja, as comunidades cristãs estavam se desenvolvendo e se multiplicando ali pela pregação e pela vivência de Paulo, pela preocupação. Então a igreja crescendo, os apóstolos aí todos transmitindo as verdades de Deus. E aí com essa multiplicação surgem aí primeiros esboços, os primeiros pontos em que a gente precisa de se organizar como igreja. Então aí já começa a surgir os primeiros pontinhos de que a igreja precisa se organizar. Então a igreja se organizando, para que possa aí atender melhor, se aproximar melhor, viver melhor e pregar melhor aquilo em que ele se propôs. Então, Paulo vai nos dar nesse texto de hoje muitos pontos importantes para quem quer ser um episcopo, um dirigente ou mesmo um diácono, que é um servidor, aquele que serve. Então, para que a gente possa fazer isso de forma mais forte, para que a evangelização aconteça com mais força. Tá certo? Então, lembrando, o dirigente, o episcopo ou o diácono, se a gente quiser até ver algumas coisas, alguns detalhes, a gente pode ir lá em Filipenses, a gente vai compreender quando se fala em dirigente, episcopo ou mesmo diácono. E também é possível lembrar, gente, é possível que tenha acontecido de algumas mulheres, ter sido diaconisa. Inclusive, se você for lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 16, lá no primeiro versículo ele vai dizer que agradece a Deus e recomenda à comunidade, lá em Roma, a irmã Febe, que é uma diaconisa da igreja de Cencreia.
Paulo diz, até lá na carta de São Paulo aos Romanos, que foi uma pessoa, uma mulher, que o ajudou bastante, ajudou a comunidade cristã dali e também ajudou bastante a Paulo na missão. Né? Então, uma diaconisa, né, que a gente provavelmente aconteceu nesse momento, e a gente vê que fala para a gente lá na carta de São Paulo aos Romanos. E também, lendo o texto, você vai aos poucos percebendo em palavras claras, né, que logo no início ele diz, como o texto é a organização da comunidade, eu não sei como está aí na Bíblia Nova, que eu não lembro aqui, né, a minha Bíblia aqui da versão um pouquinho mais antiga, não é atualizada. Então, o que acontece? Diz aqui, a organização da comunidade. É certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando a uma coisa nobre, né? A uma coisa nobre. E aí ele vai dizendo algumas recomendações, o que é preciso para que a pessoa possa acolher, né? E participar de forma mais ativa, e o que é preciso que a pessoa tenha, né? Então, o que aqui no nosso livrinho, para quem até inclusive algumas pessoas aí que foram sorteadas ganharam o livrinho, pode acompanhar conosco também, né? E se você quiser adquirir, pode procurar na Secretaria da Paróquia. Nós temos o livrinho do Circo Bíblico para você acompanhar melhor, tá certo? Diz que todos nós podemos aspirar a uma missão dentro da nossa igreja, certo? Todos nós. Só que aí ele fala que temos que fazer algumas coisas. E aí no nosso vivencial o texto diz o seguinte: o que devemos pôr em prática para que isso aconteça, nos transformando em missionários dignos de fé? O que a gente precisa fazer, né, pôr em prática para que isso aconteça, nos transformando em missionários dignos da fé? Porque, como disse no início, e como o próprio Paulo falou, todo mundo pode ser um dirigente da igreja, tá certo? Uma pessoa que trabalha na igreja, que evangeliza, contanto que, olha só, todos nós podemos aspirar a uma missão dentro da igreja, contanto que a gente faça algumas coisas. O que você acha que a gente precisa fazer? O que diz aí que a gente precisa fazer? Lendo a sua Bíblia, o que diz? O que diz que precisamos fazer? Olha só, diz aqui, você pode colocando aí que eu vou dizer aqui para vocês. É preciso, porém, que o dirigente seja o quê? Irrepreensível, né? Que o dirigente seja irrepreensível. O que mais? Que esse dirigente seja esposo de uma única mulher, ajuizado, equilibrado, educado, hospitaleiro. Ou seja, aqui ele não está muito preocupado e não está falando, né, a respeito de nenhuma lei de celibato. Opa, o que é celibato? Né? Não é a lei de celibato. Ou seja, você não precisa abrir mão, tá certo, de ter a sua esposa, de ter a sua mulher, de fazer o voto de castidade, mas nesse sentido. Mas você precisa ser um marido repreensivo de uma mulher só. Você precisa ser equilibrado, ser ajuizado. Você precisa ser educado. Olha só. Abriu umas aspas aqui. Gente, nós precisamos ser cristãos. E quantas vezes, né, nós nos comportamos de forma anticristã? E aí acabamos afastando as pessoas, acabamos fazendo com que as pessoas não acreditem no que o Evangelho fala através de nós, porque, né, é necessário que não precise dizer uma palavra, mas que a nossa presença, o nosso estar ali já diga algo para alguém que precisa ter uma vida diferente, fazer algo diferente na sua vida.
ele vai dizendo aqui várias outras coisas. Seja hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, não briguento, mas urgente, pacífico e sem interesse por dinheiro. A igreja precisa de nós como pessoas que tenham sólidas qualidades humanas. Ou seja, nós precisamos ser honestos, sinceros, fiéis conosco e para com os outros. O que mais? O que você pode dizer aí que a gente precisa ter? O que diz aí na Bíblia que a gente precisa ter para ser, né, um dirigente da igreja? Para ser uma pessoa que quer participar da vida da igreja de uma forma mais ativa, evangelizando. Seja como um episcopo, um dirigente, seja como um diácono, um servidor, que a palavra diácono aí nos traz como servidor, né? Como uma pessoa que serve na igreja. Então, como a gente deve ser para participar dessa forma na vida da igreja? Ajuda aí, coloca aí, vai lá, digita, participa conosco, coloca aí, veja na sua Bíblia. Opa, alguém colocou aí. Professor, a tia Terezinha colocou aí, é um professor, exatamente. É uma pessoa que ensina, uma pessoa que sabe ensinar, que sabe escutar, uma pessoa que o que mais que pode fazer? Digita aí pra gente. Precisamos ter qualidades humanas sólidas, firmes. Sermos cristãos mais autênticos. Cristãos autênticos, firmes, né? Naquilo que é o nosso propósito de vida, naquilo que é a nossa vontade de estar perto de Deus. Então, quanto mais a gente puder fazer as coisas de acordo com que o nosso falar seja próximo ou igual ao nosso agir, né? Lembra lá dos nossos evangelhos últimos desses tempos, as leituras desse tempo, né? Que o nosso sim seja sim, né? Seja sim. Então, que a gente precisa ter realmente esse sim. Porque olha só, como nós fazemos tantas outras coisas depois que saímos da igreja, depois que terminamos de rezar, depois que terminamos de participar da missa, aí a gente colocou o pé fora de casa, da igreja, ou seja, de onde nós estivermos participando de um momento da igreja, a gente começa a ter um comportamento diferente com as pessoas, com a própria família. Então a gente precisa estar presente, precisa estar firme, né, nos nossos propósitos. Então, vamos lá, ajudem aí. O que mais que a gente pode dizer sobre quem quer, sonha, aspira em ter um cargo na igreja, na direção, né, em uma direção, mesmo que não seja na igreja, mas uma direção. Até no trabalho, né, onde a gente vai buscar um cargo de gestão, a gente precisa ter qualidades humanas, né, para respeitar o outro, para entender o outro, para poder crescer sem precisar passar por cima dos outros. E aí vai falando muitas outras coisas aqui, né? Que ele não seja um cristão recém-convertido, a fim de que não fique cheio de soberba. Voltando um pouquinho. Olha só isso aqui como é interessante. Ele deve ser homem que saiba dirigir a própria casa, cujos filhos obedecem e o respeitem. Pois se alguém não sabe dirigir a própria casa, como poderá dirigir bem a igreja de Deus? Ou seja, a questão do testemunho, não é, tia Terezinha? Dar testemunho, exatamente isso. Ter muita coragem, fé em Jesus Cristo, disse aí a Lúcia. Exatamente. Então, se você não começa a melhorar, adaptar, cuidar da vida em família, para se organizar como família, você provavelmente também não vai ter condições de se organizar para dirigir bem a igreja de Deus, como diz o próprio Paulo aqui no versículo 5. E ainda diz mais, que ele não seja recém-convertido, a fim de que não fique cheio de soberba e seja condenado como for o diabo. Exige-se ainda que tenha boa fama entre os de fora, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Olha só, precisa
ser uma pessoa que não tenha acabado de entrar, que seja um recém-convertido. Por que ele tem essa preocupação? Porque muitas vezes, né, a gente vem com toda aquela força, com todo aquele fogo, mas em nós ainda precisa acrescentar, né, o conhecimento, se aproximar mais da palavra. Às vezes a gente está chegando agora, né, a gente percebe, né, não só na nossa igreja, mas em todas as denominações, os nossos irmãos, que algumas pessoas, quando já estão chegando, já vem com toda aquela força, já vai para o desrespeito ao outro, já parte, né, para achar que tem todo o conhecimento. Então, como fala aqui o próprio Paulo, soberba e assim ser condenado como o diabo foi, né? E ainda mais, exige que tenha boa fama. Ou seja, você precisa, né, transmitir para as pessoas o respeito sem precisar intimidar, sem precisar gritar, mas o respeito com a sua presença, com a sua palavra, com o seu testemunho, com o seu exemplo. Paulo estava dizendo aqui para nós. Aí, não seja briguento, né, tia? Graças a Deus isso aí a gente... eu, particularmente, não gosto de briga. Eu corro distâncias para sair de briga, né? Então não sou briguento. Esse aí eu já tô tranquilo nesse caso, né? Mas tem muitas outras coisas que todos nós precisamos melhorar para que a gente possa chegar perto de ser um dirigente irrepreensível para Deus. Paulo escreve, diz aqui também, né? Na letra B aqui. Paulo escreve a Timóteo para que ele saiba comportar-se na casa de Deus. Vamos refletir. Como está o nosso comportamento na casa de Deus? Olha só. Paulo escreve a Timóteo para que ele saiba comportar-se na casa de Deus. Então vamos refletir. Como é que está o nosso comportamento dentro da casa de Deus? Como é que está o nosso comportamento na pastoral em que eu assumi? Como ministro da palavra, como catequista, como ministro de música, como ministro da Sagrada Comunhão, como leitor, ministro da leitura, né? Como ministro de salmo, como ministro da igreja, como eu tenho me comportado? De que forma? Porque olha aqui, olha o que Paulo diz. Então Paulo vai falando bem antes, né, de falar isso para Timóteo. Ele diz também o seguinte: os diáconos igualmente devem ter digno de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem ávidos a lucros vergonhosos. Que os servidores, né, aquele que quer servir, conserve o mistério da fé e a consciência, com a consciência limpa. Também eles devem ser primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, serem admitidos na função de diáconos. Então, não é simplesmente, e de repente já sou aquele que domina a área. Não, precisa ter o cuidado, né? Precisa ter o cuidado para ir aos poucos regando, e você aos poucos vai crescendo, né? A planta vai crescendo, e aí você vai adquirindo conhecimento e vai adquirindo força no Espírito Santo para que você possa seguir na sua missão que você escolheu para ajudar, que Deus te escolheu para que pudesse ajudar a sua igreja. Lembrando que também diz aqui, as mulheres também têm que ser dignas de respeito, ajuizadas, fiéis em todas as coisas. Né? Fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, dirigindo bem seus filhos e sua própria casa. Pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam um lugar de honra. Também muita coragem e fé em Jesus Cristo. Então pede aí que quem quer ser servidor, né, seja uma pessoa que dê testemunho, que seja irrepreensível, que se esforce, pelo menos se esforce, para que possa testemunhar aquilo que escolheu para evangelizar. E aí também diz o seguinte, tem que ter muita coragem, né? E como tem? Nesse momento agora a gente precisa ter muita coragem para enfrentar algumas coisas, para ir superando algumas dificuldades, para ir aprendendo com o tempo a evangelizar na forma que a gente está podendo agora, como fez a equipe do Circo Bíblico, como vem fazendo muitos dos nossos irmãos, e a igreja viva, né, continua
aí fazendo a sua missão, cumprindo com a sua missão de evangelizar. E aí ele diz o seguinte: você ainda não respondeu, né? Como é que a gente faz lá? Como é que está o nosso comportamento na casa de Deus? Como é que a gente está se comportando na casa de Deus? É preciso que a gente pense bastante, porque é muito complicado, né? Eu já fiz parte da coordenação, de coordenações, de SC, de AJC, de comunidade. Hoje eu sou ministro da palavra e sou catequista. Mas nós temos, né, muita dificuldade, porque às vezes a gente quer que as qualidades, né, ou melhor, os sentimentos humanos se sobressaiam à vontade, né, e aquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí a gente, por não estar constantemente em oração, nós estamos agora muito em oração, mas às vezes nós vamos à igreja, vamos à missa, vamos ao momento da igreja e a gente se desliga, a gente não presta atenção nem nas leituras e nem na homilia, que é um ponto importante que o nosso sacerdote, né, a presença de Deus ali está falando para nós e esclarecendo alguns pontos para que nós saímos dali fortes para a missão. E às vezes a gente se comporta como alguém que foi a algum lugar sem expectativa nenhuma, né? E sem trazer nada para engrandecer a sua missão, para engrandecer aquilo que é digno para a vida de igreja. Tia Terezinha fala aí, procurando fazer o melhor, né? O que a gente pode fazer? Como está o nosso comportamento? Está procurando fazer o melhor, tia? Muito bem. Muito bom. Então é o seguinte, que a gente possa, já que vocês estão digitando pouquíssimos aí, né? Falando pouquíssimos aí, a gente precisa cada vez mais se esforçar para ter um comportamento de testemunho, para que as pessoas, né, compreendam e vejam em nós a presença de Deus. E isso tem sido muito necessário para as igrejas, para a igreja, eu digo as igrejas, as comunidades nas quais nós nos dividimos, onde cada um tem ali uma função que não o torna maior, mas o torna servidor, o torna uma pessoa que precisa buscar servir cada vez melhor, né, tia Terezinha? Fazer cada vez melhor para que a evangelização aconteça, não por cada um de nós, mas pela força do Espírito Santo, pela presença de Deus. Então, que o nosso comportamento seja como pediu aqui Paulo. E ele diz ainda: escreva essas coisas, Timóteo, esperando encontrá-lo em breve. Se eu me atrasar, você saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. De fato, como é grande o mistério da piedade, e ele se manifestou na carne, foi ficado no Espírito, apareceu nos anjos, foi anunciado aos pagãos e foi acreditado no mundo, exaltado na glória. Então, Paulo deu todos os pontos para que Timóteo, mesmo na ausência de Paulo, pudesse fazer o melhor para evangelizar aquela comunidade da qual ele fazia parte, não é verdade? Então, Timóteo, como sendo aí um colaborador, né, uma pessoa que estava colaborando na igreja de Éfeso, ele tinha como agora fazer o melhor. Então, aqui, como carta pastoral, que a gente conversou lá no início do estudo das cartas de São Paulo, carta a Timóteo, essa carta pastoral nos ajuda bastante a entender como nós precisamos fazer para sermos cristãos mais autênticos e evangelizadores nas nossas comunidades, nos nossos serviços. Portanto, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, que Ele possa fortalecer você na sua caminhada, seja qual for a experiência que você está vivendo agora, qual seja o ministério que você tem abraçado, que Ele possa fortalecer a você, a mim, a todos nós, para que a gente dê continuidade a essa missão. Você está ouvindo bem? Está tudo tranquilo aí? Vocês estão entendendo? O áudio está ok?
Alguém, por favor, aí, só dá um toquezinho para a gente ver se está tudo ok. Se alguma dificuldade que você esteja sentindo aí, você pode passar aí para a gente. Alguém, por favor, diz aí se está tudo ok no áudio, só para a gente confirmar aqui, tá bom? E agora eu convido, né, a você a não deixar de enviar, né, compartilhar essa publicação para que a gente possa levar mais pessoas. Mais uma vez, eu quero pedir aqui desculpas à equipe de coordenação, porque acabei começando o Circo Bíblico, não no canal do Circo Bíblico, mas no meu próprio canal, que eu nem utilizava, né? Já foi utilizado por causa do Circo Bíblico que eu fui fazer no Instagram, e acabei que comecei no meu próprio canal, porque eu não troquei aí, né, o canal. Então, desculpas mais uma vez a todos, tá bom? E aí, compartilhem, não deixe de participar. Amanhã, né, que é quarta-feira, nós temos o Vicente, que vai estar conosco meditando, no canal do Circo Bíblico, tá certo? Circo Bíblico PNSP. Temos a Egídia, que vai estar participando, ou melhor, o Lineu e a Ana na quinta-feira, e a Egídia na sexta-feira, tá certo? Não deixe de participar, porque também partilhar com as pessoas. E se você não puder assistir, ou diga para as pessoas que se elas não puderem, pode ver lá no YouTube, que vai estar lá o vídeo para você conferir durante toda a semana. Tá bom? Amém? Foi bom o estudo? Dá para a gente dar uma continuidade. Ontem a gente teve lá o nosso amigo Dionísio Luciano, que já nos esclareceu muitas coisas. Hoje o Espírito Santo, acredito e espero que tenha ajudado a você a caminhar durante essa semana com esse estudo, né, e a nos tornar melhores dirigentes, melhores servidores dentro da nossa igreja, tá certo? Então não deixe de assistir, não deixe de participar ao vivo, se você puder, estar na sua casa, participe junto aí com a equipe do Circo Bíblico, que continua amanhã, quarta com o Vicente, quinta-feira com o Lineu e a Ana, e sexta-feira com a Egídia, tá bom? Boa noite a todos. Nós vamos aqui rezar, né, para encerrar esse momento, a oração para ler depois da leitura da Sagrada Escritura. Você tem aí na página 5 do livrinho, e a gente vai ler junto, rezar junto, tá bom? Ó Jesus, divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor e verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor e caminho, com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte.